Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai. E assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu escravo seja sobre ti, meus agravos seja sobre ti, meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus de vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Larói. Eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abraão. E Abraão chamou o nome de seu filho que tivera de Agar Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados, chegamos ao capítulo de número 16, do livro de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. Um capítulo cheio de, vamos dizer assim, situações intrigantes, né? Principalmente pelo relato histórico que nós temos aqui do surgimento
propriamente dito, de um povo que, como a gente sabe, até hoje vive em conflito com outros descendentes de Ismael. Fazer live é intrigante também por causa disso. O pastor, às vezes, dá vontade de espirrar e acaba espirrando mesmo. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como eu estava dizendo, os descendentes de Ismael, que são guerreiros, né? Que, louvado seja Deus, são inúmeros. A palavra aqui diz que a mão deles seria contra todos e a mão de todos contra eles. Quem é que você percebe assim na história? Os árabes, né? Os árabes. E aí temos aqui o surgimento do precedente deste povo. Mas vamos lá. Capítulo 16 não se resume nisso. Temos aqui, e a parte que eu digo que é intrigante, porque para muita gente, o fato de Abrão ter coabitado com Agar, que era egípcia, serva de Sarai, que por não conseguir até então gerar filhos para Abraão, ela se inquieta com isso e resolve ser uma mãe de coração do filho da sua serva com o seu marido. Porém, o tiro saiu pela culatra e quando Agar tem o filho, ela começa a desprezar a sua patroa. Agora, observe que há uma precipitação dela, bem como de Abrão, porque eles estão ainda, como já disse em outro momento acerca de Abrão, em processo de conhecimento de Deus, ainda estão para evoluir nessa relação com o divino. E quando isso não acontece, há precipitações. Vimos que em outro momento Abrão, ele ofereceu não, né? Mas ele combinou com Sarai para dizer a Faraó que ela era sua irmã e não era sua esposa. Já vimos, porque ele teve medo de os egípcios matarem ele para ficar com Sarai. E aí Deus fez aquele movimento até que o faraó, observe, reconheceu que estava fazendo alguma coisa errada e aí percebe a punição de Deus e devolve Sarai a Abraão, inclusive com as riquezas que ele sai de lá do Egito. E agora eles se precipitam, tendo em vista que eles haviam recebido a promessa de que Deus lhes daria um filho. Mas aí, esse processo ainda de amadurecimento é demorado. A gente, às vezes, se deixa guiar pelas circunstâncias
pela perspectiva humana que vai se limitando, que vai se afunilando, que vai se acabando por causa da senilidade ou da senescência, enfim, por causa do envelhecimento, além de Sarai se aperceber que não gerava filhos, porque, a exemplo de todo casal, eles tinham um relacionamento, não é? E não havia, naquela época, as medidas de prevenção, como a gente conhece hoje, né? Preservativo, anticoncepcional, DIU, né? Injeção, havia. Quando no Velho Testamento, mas a gente só vai ver isso lá na frente, o homem não queria engravidar a mulher, ele terminava, né, a sua satisfação fora da mulher. Que é um ato que, inclusive, lá na frente, pelo cidadão não querer dar continuidade à sua descendência, Deus condena ele. Porque muita gente entende que isso aí é Deus condenando o controle natalino, que não tem nada a ver. É Deus condenando o controle natalino, ou seja, quem evita, né, filhos. Não tem nada a ver. Por isso que a gente percebe na cultura religiosa mais para trás, anos para trás, as mulheres tinham muitos filhos, né? Independente de serem evangélicas ou não, mas não havia uma permissão das lideranças da religião, controle natalino, por conta de acharem que isso era pecado. O que Deus condena é o aborto, né? Que é o assassinato. O que condenamos é o aborto. Pastor Amaro condena. Pastor Amaro não é a favor do aborto. Pastor Amaro condena o aborto. Fica atento a isso. Amém? Fica atento a essa palavra. E aí, Sarai percebe que não gera filhos. Então, ela, já se apercebendo, inclusive, fisicamente, né, sem condições, conforme veremos mais na frente, ela até ri, mais uma vez, né, quando é feita a promessa novamente de que ela daria luz a um menino, cenas dos próximos capítulos, porque ela já está avançada em dias. Ela já perde a expressão que a gente leu, se não me engano, até no capítulo anterior aqui, ela perde já o costume das mulheres, né? Ela perde já o costume das mulheres, ou seja, ela para de ovular. E parando de ovular, ela já entra na menopausa. E aí, parando de ovular, ela já não mais fecunda. Ela se apercebe disso. Isso vai tomando conta, sabe, da mente dela, e ela entra, de certa forma, em desespero. E aí vem a precipitação de fazer com que Abraão se deite com a sua serva, volto a dizer, para que ela gerasse um filho, e que, obviamente, Sarai pensava que Agar iria pegar o filho e dar para ela ser a mãe de coração, né? Agar gestacionava, entregaria o filho a Sarai, por ser a sua patroa, por ser a sua senhora, e por ela, Sarai, ter dado Agar por mulher a Abrão. O que culminaria numa, vamos dizer,
é uma guarda compartilhada, né? Que, diga-se de passagem, é um direito judicial isso para os casais dos dias de hoje. Mas aí, Agar, ela despreza a sua senhora. E isso mexe ainda mais com Sarai. Fica aborrecida. Passa agora a reclamar Abrão, porque era menosprezada aos olhos de Agar. E ela chama Abraão, meio que querendo que Abrão resolvesse a situação. É o que ele diz: ela é tua serva. Ela é tua serva. Ela está na tua mão. Faz com ela o que for melhor aos teus olhos, o que for bom aos teus olhos. Aí Sarai aflige Agar. E aí ela vai embora. Vai embora e chora e tal. Né? E o Senhor aborda ela, conforme já lemos. E ela responde que estava fugindo da face de sua senhora. Mas o anjo do Senhor aqui é uma teofania. O anjo do Senhor aqui, digamos, é um antítipo de Cristo, ou um tipo de Cristo, já que Cristo é o antítipo, né? O antítipo é a concretização do modelo anteriormente estabelecido. E aí, o Senhor não despreza. Ele faz a promessa de que o menino receberia o nome de Ismael e que ele seria sua semente seria multiplicada soberanamente, sobremaneiramente. Louvado seja Deus. Porém, a mão dele seria contra todos e a mão de todos contra ele. E aí, como eu já disse aos irmãos, aqui surge os árabes, né? É o povo que se identifica nessa perspectiva de conflito. Pois bem, o que temos de lição aqui para este momento? Porque aqui são muitas lições. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Primeiro, que nós não devemos nos deixar guiar pelas circunstâncias. Não devemos deixar nos guiar pelas circunstâncias. Né? As circunstâncias levam-nos à precipitação. As circunstâncias nos levam ao desagrado a Deus se a gente não moderar nossas ideias, nossa racionalidade. Porém, o erro maior está em desconhecer Deus, que, como eu estava dizendo aqui a vocês, eles ainda estão no processo de crescimento. Mas isso não justifica, porque eles já tinham recebido a palavra, que o Senhor lhes daria o filho. E o normal seria o filho vindo do casal, do marido e da mulher. Era normal. Isso é uma normalidade desde os tempos antigos. Não é normal, não é? A mulher dá ao marido para ter filho com outra mulher. A mulher, a patroa, dá à empregada para ter filho com o marido. Isso não é normal. Essa atitude aqui de Sarai foi uma coisa extremamente do desespero dela, do aperreio dela e da falta de mais confiança em Deus. Mas falando de Sarai por Sarai, isso é uma demonstração do desespero dela. Quando nos desesperamos, nós perdemos a estribeira.
quando nos desesperamos, perdemos a nossa racionalidade. O caso de Marta, quando desesperada, corre ao encontro de Jesus. Mestre, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Já Maria ficou sentada, calma, faz as mesmas, diz as mesmas coisas, porém a reação é diferente. A reação é diferente. É a reação de quem ouviu Jesus quando ele esteve anteriormente em aldeia, lá na aldeia, né, deles, e entrou na casa deles e ficou lhes ensinando a palavra, e Maria ficou aos pés de Jesus. Quem fica atento à palavra de Deus, quem fica atento à palavra de Deus, a atitude ela é diferente, o comportamento é diferente, a reação é diferente. O nosso grande problema é que a gente esquece, a gente fica desatento à palavra de Deus. Procuremos ficar mais atentos à palavra de Deus. Em meio à situação, em meio à circunstância, em meio ao conflito, em meio ao vendaval, à tempestade, fiquemos mais atentos à palavra de Deus. Eu estou dizendo isso, inclusive, dia desses, eu tomado pelo desespero, procurei um amigo, e eu sei que se esse amigo tivesse o que eu ia pedir, ele me contemplaria. Ele me contemplaria, ele me atenderia. E aí Jesus permitiu que esse amigo se afastasse de mim e fosse pegar uma encomenda fora do carro. Eu saí do carro dele, fiquei esperando ele voltar. Enquanto ele estava lá, eu aqui conversando com Jesus, lá no ambiente que eu estava com ele, eu disse, meu Deus, eu tô desesperado, eu não posso me desesperar, não. Quando o colega chegou, sim, pastor, continue. Não, meu querido, não. Está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Mas diga, pastor, não, me deixe na parada de ônibus, eu vou para casa. Eu parei e pensei, eu não posso me desesperar por causa da situação. Está na mão do Senhor. Está na mão do Senhor. Porque quando a gente está desesperado, a gente perde o controle, a gente se desequilibra, a gente se desorganiza. E o grande problema está em nós tirarmos o foco da palavra de Deus. Porque o ato de desespero faz com que nós percamos o foco. Ou a perda do foco faz com que nós entremos em desespero. É um auto-reverso, uma coisa e outra. A missionária falou agora há pouco, nas participações, de Pedro quando começou a afundar. Por que Pedro começou a afundar? E entra em desespero. Senhor, salva-me. Por quê? Porque ele deixou de olhar para Jesus enquanto caminhava sobre as águas. A Bíblia diz que ele passou a observar a força do vento e a agitação das águas. E quando ele passa a observar a força do vento e a agitação das águas, ele começa a afundar. Entende? Olha aí, é a confirmação da palavra que a missionária trouxe hoje. Louvado seja Deus. Quando a gente deixa de olhar para Jesus, a coisa complica. E faz com que nós façamos um movimento que complica mais ainda. Preste atenção. Complica mais ainda. Porque nós, tomados pelo desespero, perdemos o foco na palavra de Deus, perdemos o foco no Senhor e vamos agir de acordo com as nossas cabeças, para não dizer a carne. Vamos agir com a nossa perspectiva humana, o nosso jeitinho humano, e o jeito humano só faz complicar mais ainda. O jeito da gente só faz complicar mais ainda. Vamos deixar que a coisa se conduza do jeito de Deus. Aleluia. Vamos deixar que a coisa se conduza do jeito de Deus. Porque do nosso jeito só faz piorar. Só faz piorar. Eis aí uma lição. Louvado seja o nome do Senhor.
Outra lição. Outra lição. Aleluia. Observe que Deus, ele mesmo, Agar, tendo errado, o Senhor se compadeceu dela, porque o Senhor se compadece de todo mundo. Mesmo nós errados, Deus se compadece de nós. Tem um hino que diz, Deus dá vitória a quem é fiel. Meu irmão, se Deus só fosse dar vitória a quem é fiel, eu penso que eu não teria vitória e penso que tu não terias vitória. Porque o que é ser fiel? Na perspectiva da religião, é ser infalível. É praticamente não errar. Mas, agora eu vou dizer as palavras de Jesus, dita à multidão, a vocês internautas, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí você para e diz, eu não posso atirar a pedra porque eu tenho pecado. Então, se tem pecado, não é fiel. Temos que apelar para a misericórdia do Senhor, irmãos. Para a misericórdia do Senhor. Eu me lembro que uma vez conversando com alguém, aí alguém disse de outro alguém, rapaz, o negócio ali está difícil, tem alguma coisa errada, porque está complicado demais. Eu não comentei nada. Mas aí depois eu vi a pessoa que fez esse comentário metida em um aperto. E o comentário não foi comigo, foi com outra pessoa. Aí eu vi agora essa pessoa em aperto. Oi. E agora? Tem alguma coisa errada contigo? Entende, amados? A gente fica criando uma balança para os outros e quando é para aferir o nosso peso, a gente faz a medição por outro instrumento, que eu não sei qual é. Porque só é errado com fulano porque está doente? Porque está com dificuldade financeira? Porque aconteceu um acidente? Porque a família abandonou, desprezou? Porque a empresa faliu? Porque perdeu o emprego? Porque não cresce, porque não avança, porque não evolui? Ora, o que eu mais vejo são pessoas sem avançar, sem evoluir. Isso não significa que essas pessoas estão erradas. Porque se a gente for achar que só evolui, só cresce, ministério só é abençoado, se tiver 100%, então vamos fechar as igrejas pequenas, né? Ou fechar as igrejas pequenas. E o que a gente mais vê é que quanto maior a família, maiores são os problemas, né? Então, só está diante de Deus esses pastores que têm igrejão, é igrejão, né? É igrejão, igreja grande, é? Igreja grande, é? Onde, me desculpem, a gente tem visto por aí muito escândalo. Então não é por aí que a coisa deve ser aferida, não é por aí que a gente deve julgar os outros. Aliás, a gente nem tem o direito de julgar ninguém, pelo amor de Deus. Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que julgados, sereis julgados. Porque enquanto, se eu estou colocando uma fita métrica para julgar você, a partir da sua falta de crescimento quantitativo no ministério, a partir da sua condição financeira mínima, a partir da sua situação de doença, a partir de acidentes e catástrofes que você vive se metendo. Se eu vou usar um instrumento de aferição, de medição, de peso, de tamanho e tal, meu irmão, eu devo usar esse instrumento para mim também. Onde é que eu estou? Quem sou eu? Em que condição eu estou para poder falar dos outros? Preste atenção. Irmão, se você é uma pessoa que age assim, reveja seus pensamentos, reveja seus conceitos, reveja. Dia desses eu estava ministrando e disse que quando a gente entender que é a mão de Deus sobre fulano, né? Porque quando a gente vê, irmão, isso é a mão de Deus, a gente
verbaliza isso como sendo uma maldição sobre a pessoa. Já em Apocalipse a gente lê que é Deus amando, porque ele disciplina, repreende, castiga a quem ele ama, a quem ele toma por filho. Louvado seja o nome do Senhor. Não significa dizer que passemos a mão por cima de Agar, não. Até porque o Senhor manda que ela se humilhe diante de sua senhora. Tu errasse, Agar. Tu errasse. Te humilha. Aleluia. Te humilha debaixo da mão dela. Glória a Deus. Porque aí ela receberia de volta o acolhimento. A palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Humilhai-vos sob a potente mão do Senhor, e ele ao seu tempo vos exaltará. Esse exaltar está longe daquele negócio de quem te viu passar na prova não te ajudou, quando te vê na bênção vai se arrepender. Está longe disso. Isso aí não tem nada a ver com esse espírito de revolta, de vingança, não tem nada a ver. Mas significa que Deus vai te dar vitória quando tu te humilhares, admitir teu erro, confessar teu pecado, terás o perdão de Deus, a bênção de Deus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. São essas as lições que, por enquanto, eu me limito a compartilhar com vocês, porque é do Senhor que eu recebo o até aqui e não mais adiante. Uma expressão que eu aprendi com alguns irmãos aí nas igrejas. Amém? E eu espero que esta palavra tenha lhe edificado, tenha lhe exortado, tenha lhe consolado. Se isto aconteceu, você ouviu mais do que a voz do pastor Amaro Correia, o pastor que vos fala. Você ouviu a voz de Deus, a voz do divino. Aleluia.